o blogueiro foragido da justiça brasileira está nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Tem um mandado de busca para que ele seja preso, mas ele está foragido nos Estados Unidos, um pedido de prisão contra ele. Ele abriu uma empresa na Flórida para reviver o canal Terça Livre, que na abertura do programa chamamos uma livre interpretação de Free Tuesday, o canal do Alan dos Santos. Ele é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que fez com que ele fosse investigado pelo STF por crimes contra a honra, incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. Cansado de cometer crimes no Brasil, Alan dos Santos foi cometer crimes nos Estados Unidos agora, né, Juliana? William, olha só. Primeira coisa que eu quero, até porque essa reportagem aqui, eu ajudei na coordenação, mas ela é uma reportagem da Laura Scofield, da Agência Pública, e da Mayara Teixeira e da Anica Grosser, que são alunas da Columbia University e fizeram parte desse consórcio, do nosso esforço de reportagem. Então, elas descobriram que o Alan abriu uma empresa em outubro de 2021 chamada Artigo 220 Corp. Na mesma época que o Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão pela Polícia Federal, para a Polícia Federal cumprir contra ele, porque aí é para ajudar a nossa audiência aqui lembrar. Ele está nos Estados Unidos desde meados de 2020, quando ele passou a ser investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. Quando ele foi, ele nem era ainda alvo de mandado de prisão, ele tinha sido só alvo de um mandado de busca. E aí, em seguida, ele vai para os Estados Unidos e lá ele fica, nunca mais ele volta. E aí, com o avanço das investigações, ele passa a ser alvo de uma série de medidas cautelares para, enfim, derrubada de redes sociais, porque o que ele fazia, né, da vida era justamente espalhar desinformação. Então, o Terça Livre acaba sendo alvo disso. E o que ele faz? Provavelmente para tentar ganhar dinheiro em torno disso, né? Ele vai lá e cria uma outra empresa nos Estados Unidos para reviver o Terça Livre. E aí ele cria também, no início desse ano, um site chamado Mídia Sem Máscara, que aí é conectado ao projeto do Olavo de Carvalho. E o que ele faz lá? Cria uma newsletter, e ele volta a fazer a mesma coisa que ele fazia no Brasil, que é espalhar um monte de mentira, né? Uma das postagens no início desse ano, por exemplo, tô pegando aqui para mostrar para vocês, falando que o Lula não foi eleito, que ele foi instalado, ou seja, né? Isso é uma grande mentira, e também espalhando desinformação ainda sobre a vacinação contra a Covid, mentindo sobre milhares de pessoas que teriam morrido em função de efeitos colaterais da vacina, o que é mentira, né? Na verdade, o mundo está voltando a funcionar normalmente por causa das vacinas, porque as pessoas se vacinaram. Então, ele está lá, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante pontuar para a nossa audiência aqui é que ele tem um pedido de extradição do governo brasileiro, que já foi, enfim, todos os trâmites foram cumpridos. Eu falei semana passada com o secretário nacional de Justiça, o Augusto Botelho, que me deu essa informação. Todos os trâmites foram cumpridos e o governo brasileiro agora aguarda que o governo americano tome as providências. Mas, basicamente, ele está lá, livre, leve, solto, nos Estados Unidos, repetindo o mesmo modo, o mesmo método do que ele fazia no Brasil, mas nos Estados Unidos. E aí a gente aguardando, né, enfim, o que os americanos vão fazer, se eles vão, de fato, né, cumprir os pedidos da justiça brasileira pela extradição. E tinha uma conversa em relação a uma troca de presos, né, Juliana? Não sei se você apurou alguma coisa em relação a isso ou se isso avançou, né, em relação ao que os americanos acusam de ser um espião russo que está no Brasil, né? Porque parece que esse pessoal, como o Alan dos Santos, só vai parar quando estiver preso e não dá para subir vídeo pesado na Wi-Fi na prisão, né? Porque nos Estados Unidos vai fazer a mesma coisa no Brasil, e tinha essa conversa de uma troca de presos, né? Parece que isso não avançou, né, Juliana? Olha, eu ouvi esse rumor aí no bastidor, mas, assim, eu não tenho nada oficial para te dizer. Acho que também é uma situação um pouco mais delicada para o governo brasileiro falar que existe, né, assim, oficialmente, antes disso existir. Então, assim, eu sei que existe isso no bastidor, mas também não tenho informações de que tenha avançado. Tenho a impressão de que deu uma parada também nesse sentido. Agora, para pontuar aqui para a nossa audiência também que vem acompanhando as matérias desde a semana passada, o Brasil
como, vamos dizer, de certa maneira, foi um dos países aqui na América Latina onde isso, esse uso da mentira como arma política nas campanhas eleitorais cresceu de maneira mais inédita, né, por meio das redes sociais e tudo aí, nesse movimento que vem desde 2016, ali já vem crescendo desde a campanha eleitoral das prefeituras em 2016, 2 anos antes da eleição do Bolsonaro. O Brasil vai criando meio que, né, esse grupo próximo ao Bolsonaro vai criando um certo know-how disso, né, um jeito de fazer. E aí o Brasil passa a exportar isso, essas pessoas passam a exportar. Ou seja, a gente falou semana passada sobre o Oswaldo Eustáquio no Paraguai. Ele tem esse papel na campanha do Paraguai, na eleição presidencial do Paraguai desse ano. E aí agora estamos aqui mostrando o Alan dos Santos, repetindo também o uso dessas empresas nos Estados Unidos. E uma coisa que também acho que é bem importante da gente lembrar é que o uso dessas mentiras está sempre conectado a discussões públicas importantes, que depois, de algum jeito, por estarem contaminadas por informações erradas, mentiras, campanhas até difamatórias, acaba atentando contra as próprias democracias dos diferentes países aqui do nosso continente. E isso significa também, né, simbolizado no que aconteceu no nosso 8 de janeiro, quando a gente teve os nossos principais prédios públicos atacados de maneira sistemática, numa tarde infeliz, né, do dia 8 de janeiro, e o Supremo Tribunal Federal, o Palácio Planalto e o Congresso foram quase que totalmente destruídos por enfim, apoiadores do Bolsonaro, muitos que acreditavam nas mentiras contadas por esse grupo mais próximo, inclusive, do Bolsonaro. Tem muito a ver com o que o Lênio dizia agora, né? Esse legado que deixou o Bolsonaro, a gente ainda tem muito o que enfrentar aqui pela frente. É uma luta comprida, gente, bastante coisa para ser feita ainda.